Senhor é bom. Glória a Jesus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 11. Irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Sintam-se amados neste lugar. Esperamos que tudo que aconteça aqui vá além da expectativa do seu coração. Você saia daqui assim que encerrar essa reunião com um sentimento que valeu a pena estar aqui. Ser amado pela família Resgatando Vidas. Não é tempo de tanto abraço, mas o desejo do nosso coração é te dar um abraço bem apertado. Sei que você é muito bem-vindo. Lucas capítulo de número 11. Versículo de número 5. Ler esse texto. Vira para mim um minutinho. A gente sempre pensou e sempre creu que um bom amigo faz muito bem. Quando nós conseguimos classificar alguém como nosso amigo, nós estamos diante de um bom relacionamento. Já estou fazendo uma introdução na mensagem, preste atenção. Então, quando se tem um amigo, a Bíblia chega ao ponto de dizer que é melhor do que ter um irmão. Que há muitos amigos que são melhores do que irmãos. É claro que às vezes a gente tem amigo que também é irmão, como o meu amigo Márcio. É um grande amigo, tá, Márcio? É amigo e irmão. Mas a Bíblia chega ao ponto de dizer que há amigos que é melhor do que o irmão. Então, um bom relacionamento de amizade não é nada mal. Porque de fato, quando você tem um bom amigo, você tem algo de valor. Só que amigo pode ser seu amigo hoje e amanhã ser seu inimigo. Você pode ter amigos que não são mais seus amigos hoje. Você tinha amigos. Então é natural que às vezes você tenha um amigo e amanhã você não tem mais esse amigo. Então a gente começa a entender que essa relação de amizade não é tão segura assim. Ela supera, às vezes, algum caso de irmandade, mas ainda não é tão segura como muitos pensam. Porque ainda assim podemos perder bons amigos. Eu me lembro que quando eu estava no mundo, eu tinha um amigo que era o meu melhor amigo. E hoje ele não é mais meu amigo. Eu me converti, ele não se converteu até hoje, ainda que eu prego para ele. Mas eu não posso dizer que ele é o meu melhor amigo hoje. Então, amigo se ganha, amigo se perde. Amigo se tem, daqui a pouco não tem. Mas o texto diz para nós, que nós vamos ler aqui, que é algo, nós vamos descobrir aqui, que é algo que é mais poderoso. Há uma relação mais poderosa do que a relação de amigos. Não está errado quando você fala que Deus é seu amigo, que você é amigo de Deus, ou que Jesus é seu amigo, ou é o seu melhor amigo, e que você é amigo de Jesus, não está errado. Mas nós vamos ver uma relação aqui que supera a relação de amigos. A gente vai ver nesse texto aqui. Lucas capítulo 5. Jesus ele conta uma parábola. É a hora que ele diz para nós, irmãos. Ele fala assim: disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, olha só, amigo,
Uma relação de amigos. Um amigo bate na porta do outro amigo e fala: você tem 3 pães? Porque tem um outro amigo meu que está lá em casa. Eu não esperava que ele chegasse lá de visita. E eu preciso dar pão para ele. Eu vejo que até então a gente está em relação de amigos. E aí Jesus continua dizendo e fala assim: ele está lá em casa de viagem, chegou à minha casa, eu não tenho o que lhe oferecer. Olha o versículo 7. E se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada. E olha agora: e os meus filhos, diga comigo, meus filhos. Meus filhos estão comigo na cama, e por isso eu não posso levantar-me para te atender. Então o texto mostra para você e para mim uma relação que supera a relação de amigos. Há uma relação que é mais prioridade. Entenda isso aqui, irmãos. Os louvores, eu quero louvar a Deus pelo pessoal do louvor, que já preparou seu coração para a palavra. Não teve outro assunto que foi mais tratado aqui nos hinos do que a relação de pai e filho. Então há uma relação que supera a relação de amigos. Que relação é essa? Nós lemos aqui: a relação de pais e filhos. O texto diz que o amigo bate na porta, vai pedir 3 pães para um amigo, para servir um outro amigo. Mas esse amigo, ele não foi atendido, por quê? Porque esse amigo era pai, e ele tinha na sua cama com ele seus filhos. Ele disse: eu não posso deixar de aquentar os meus filhos, eu não posso deixar a cama, eu não posso deixar os meus filhos para atender amigo. Presta atenção. Então a relação de pai e filho é uma relação mais poderosa do que uma relação entre amigos. Porque um amigo hoje pode ser inimigo amanhã, mas um pai nunca vai deixar de ser pai. Aleluia. Um filho nunca vai deixar de ser filho. Mas onde está o grande problema de muitos crentes? Muitos cristãos, muitos salvos, é que eles relacionam com um Deus amigo. E por isso muitas vezes ele bate na porta buscando uma bênção, buscando uma vitória, buscando um milagre, buscando uma resposta, e este Deus não o atende, porque nesse tempo ele está ocupado com os filhos. Então, infelizmente, irmãos, há membros de igreja, há salvos que não conseguem ter a relação melhor, não conseguem relacionar com um Deus Pai, só conseguem no máximo amigo. E é por isso que às vezes a sua vida, em muitas áreas, ela não rompe como deveria romper. Porque quando você vai relacionar com Deus, você não consegue vê-lo como pai, mas você vai vê-lo como amigo. Quero só lembrar que o tema dessa noite é a oração no tempo da nova aliança. Como eu oro no tempo da nova aliança, como eu oro no tempo da graça, como eu oro no tempo da obra consumada da cruz. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. Mas Abraão não era do tempo da obra consumada da cruz. Abraão não era do tempo da nova aliança. Abraão não era do tempo que Cristo já havia morrido. Porque a Bíblia diz para você e para mim que quando Cristo morre, olha só, ele nos reconcilia com um pai e não com um amigo. Onde está o nosso problema? Tratar Deus como amigo, ainda que é um bom companheiro. Mas muito mais do que um amigo, Deus é o nosso Pai. Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai. Aleluia. E nada para Ele é mais importante. O texto deixa claro isso para nós, e é isso que Jesus quis passar para a gente,
que nada mais é importante para Deus, nada mais toma ei, preste atenção nisso aqui, nada mais toma o tempo de Deus do que a relação dele com os seus filhos. Não há nenhum clamor externo, não há nada que possa bater na porta e dizer: sou eu, que separa um pai de um filho. A prioridade de Deus são os seus filhos. E o que está faltando então para nós, irmãos? Como eu falei, nada que a gente faz muda Deus, porque Ele é Deus e Ele é Pai. O que está faltando somos nós mudar a nossa consciência de amigos. Isso é quando muitos se acham amigos, porque tem gente que tem tanta acusação que se acha até inimigo de Deus, mesmo crente. Olha que terrível isso. Então não é Deus mudar e ter uma consciência de pai, somos nós mudarmos e termos a consciência de filhos. E aí fica tudo mais fácil, porque quando você entende que você tem um pai e que você é um filho, ei, e mais, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Não porque você fez para merecer, mas porque Ele pagou uma dívida que você não merecia. Eu não mereci. Não porque você escolheu Deus, mas porque Ele te escolheu. Nós acabamos de cantar que nós somos adotivos de Deus, nós somos filhos por adoção. E Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, que de fato nós somos filhos por adoção. Aos Romanos também ele diz que nós somos adotados, nós somos filhos adotivos de Deus. Eu te pergunto, quem escolhe o pai? Ou melhor, quem escolhe essa relação? Falei sobre isso semana passada. Uma criança nasce, depois de 10 dias a mãe pega essa criança, leva ela lá para o lugar onde tem a fila de adoção. E quando chega lá na adoção, essa criança, eu já vi uma cena assim, tá, irmãos? Estou falando do que eu já vi. Então essa criança tem 10 dias, agora está fazendo 15 dias, ela chega para a equipe da adoção e fala: eu quero o pai Léo, porque ele é rico. É Léo, vamos te ver. Eu quero a mãe Rose. Aí, quer mesmo? Aí a equipe de adoção pergunta para a criança de 10 dias: você quer mesmo? Quero. É o pai Léo e a mãe Rose que eu quero. Então liga para o pai Léo que está na fila da adoção e chama o pai Léo e a mãe Rose e fala assim: olha, essa criança falou que quer vocês como pai. Ela escolheu vocês como pai adotivos. É assim que funciona, gente. Então não é a criança, não é o filho que escolhe o pai. É o pai que escolhe o filho. Então presta atenção. Não é o que você fez que fez com que Deus se tornasse o seu pai. É o que o pai fez para se tornar seu pai. Para que você se torne filho. Então a obra não foi sua, para que quando você for orar, você perceber que você não é tão bom de obra assim. Você começar a lembrar que você é um cabeçudo, como eu também, tá? E aí vem a dúvida que vai receber de um pai porque você não merece. Olha que crise. Não é porque você merece que você é filho. Você é filho porque de fato você não merece. Aliás, a Bíblia diz para você e para mim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não é porque você foi bom demais, não é porque você é bom demais que você recebe de Deus. Mas você recebe de Deus quando você tem a consciência que você é filho de um pai que tem tudo. Aleluia. Pasma. Eu não quero que você se escandalize. Que talvez você aprendeu por muito tempo assim. Não é pelo quanto que você ora. E quanto mais você ora, você consegue convencer Deus de te dar. Não. É pelo quanto que você crê que você é filho. A gente teve um entendimento, irmãos, equivocado, que tem que sair de nós. Tem que fazer tem até uma palavra que fala quando sai da gente. Esqueci a palavra. É essa mesmo.
É quase essa, mas tem uma outra palavra. Mas amém. A gente tem que tirar algumas coisas de dentro de nós e jogar fora, irmãos. E que nem Parebuna aceita. Nem o esgoto aceita, irmãos. A gente tem uma religião que foi cravada em nós, uma consciência equivocada, que tem trazido muitas crises em nós. E uma delas é a da identidade. Você quer ver uma? Nós aprendemos que quanto mais eu oro, mais poder tem. Mas onde está isso na Bíblia? Muita oração, muito poder, pastor. Pouca oração, pouco poder. Mas onde está isso na Bíblia? Eu nunca achei. E olha que eu já estudei a Bíblia, hein? Para a glória de Jesus, já fiz 5 teologias, estudei muito a Bíblia. Eu nunca vi esse texto na Bíblia, mas eu já vi uma assim: tudo é possível àquele que crê. Então eu mudaria essa frase, eu diria assim: muita fé, muito poder. Prova disso que a fé é um dos dons de poder. Na classificação dos dons de poder, um deles é a fé. Francamente, você prefere orar 1 hora sem fé ou 1 minuto com fé? Agora, o que me faz orar 1 minuto com fé? O Mateus está ali, o meu filho. E quando ele vai me pedir alguma coisa, ele fica ali 1 hora tentando me convencer de dar a ele o que é dele. Ou ele vai crendo que ele é filho e que o que é meu é dele. O nosso problema se chama relacionamento, irmãos. A gente não relaciona com Deus como um pai, a gente relaciona como um amigo. E muitas vezes nós temos a consciência que nós somos inimigos. E por isso, o que vem na hora? A incredulidade. E aí pronto, bloqueou a bênção. Porque sem fé você não conquista nada. E a gente fica vivendo uma vida de menino espiritual. Ou melhor, menino carnal. A gente não vive na dimensão do Espírito, na relação de pai e filho. E fica muito caro para nós ser crente, irmãos. Fica muito dispendioso ser crente, fica muito duro ser crente, fica muito trabalhoso ser crente, fica muito pesado ser crente. Pastor, prova. Olha o índice alto de desviado que nós temos. Por que eles não aguentaram ficar na igreja? Por que eles desviaram, irmãos? Porque foi pesado demais o tempo que ele ficou na igreja. Ele aprendeu muito mais uma religião do que uma relação. Ele aprendeu muito mais um Deus longe dele do que um Deus pai. Ele aprendeu com um amigo que ele batia na porta, e não como um pai que ele estava na cama. Essa falta de consciência que nós fomos reconciliados com o Pai, e não pela obra nossa, pela obra da cruz, é que faz com que nós nos tornemos religiosos. E a gente tem um entendimento que é o quanto que eu choro, o quanto que eu convenço a Deus com as minhas lágrimas, com as minhas petições. E a gente entendeu um dia que nos ensinou que orar é pedir. E que orar é pede, e pede. E aí se cansa, irmãos. As pessoas estão se cansando de ser crente. Porque aprendeu muito mais uma religião do que uma relação de pai e filho. De estar com o pai, de deitar com o pai, de descansar com o pai, de se apropriar de tudo que o teu filho fez por nós. Então não é o quanto que eu oro, é o quanto que eu me relaciono. E consequentemente, quanto mais eu me relaciono, mais eu creio. Porque ele não deixa sombra de dúvida que o que ele fala, ele cumpre. E quanto mais eu tenho essa consciência de filho, mais eu descanso numa obra que foi feita, mais eu descanso num trabalho que foi realizado por mim. E Deus não me chama para trabalhar de novo, porque isso é uma afronta à cruz. Deus me chama para crer numa obra que foi feita por mim, num trabalho que foi feito por mim e por você, e que me fez filho. Pastor Antes acabou de relatar o texto aqui, que todos aqueles que receberam nele creram, foi dado a eles o poder, irmãos,
serem feitos filhos. Quem creu e recebeu Jesus aqui? Pronto, acabou, somos filhos. Somos filhos. E quando eu me torno filho, eu entro para uma relação. Ei, olha aqui, eu entro para uma relação não de peso, mas de alívio. Não de trabalho, mas de descanso. Prova disso que ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas às vezes a gente tem ensinado no evangelho que é assim: vinde a mim todos vós que estão aliviados, que eu vou pesar vocês. E aí a pessoa vem para Cristo e aí você começa a falar para ela assim: olha, aqui é prova, meu irmão. Não é assim? Tem irmão que você cumprimenta ele, e ele fala assim: você está bem? Ele pergunta para você: você está bem? E ele nem espera você responder, ele já fala para você, fala: está na prova, né, varão? É prova, é duro mesmo. Então quando eu ia falar de casa de recuperação, que a época eu ia mais no sítio, irmão, como é que eu trabalho lá? É a prova, né? É árduo, né? É luta demais, né? Mexer com o drogado, né? E começa a disparar aquilo que você não quer nem falar. Ele aprendeu assim, eu não estou ocupando. Mas é uma mentalidade, é uma consciência de ser pesado, ser filho. Porque na consciência de muitos, eu venho para a vida cristã para ser servo. Não, querido. Eu sou um filho que serve, mas eu não sou servo. Eu sou filho. Eu vou repetir, eu sou um filho que serve, e por prazer e por amor. Eu não sou um servo. Precisamos mudar essa consciência, que nós não estamos batendo na porta de um Deus que vai decidir nos dar ou não. Nós estamos na cama de um Pai que já nos deu. Aleluia. Dá uma frase, não dá, gente? Bacana, né? Postar ela. Nós não estamos... esqueci. Ainda bem que está gravado. Isso é para provar que não sou eu que estou falando, mano. É o Espírito Santo quem conduz. Então não é relação de amigo bater na porta. É relação de filho deitado, nem é sentado na mesa, é filho deitado na cama, irmãos. Dá um aleluia aí, pelo amor de Deus. É para ele. E a gente fica muito mais na relação de filho batendo na porta do que a relação, perdão, de amigo batendo na porta, do que de filho deitado na cama. O Luquinha hoje, ele pode me ensinar. Criança de 2 anos e meio já está me ensinando. Vamos andar de bicicletinha, papai, vamos andar de bicicletinha. Às vezes está cansado, tem que atender o filho. Aí eu peguei a bicicleta, dei umas voltinhas com ele lá na nossa rua. Não satisfeito, ele falou assim: vamos lá na Lavínia, papai, vamos lá na Lavínia. Lavínia é lá na minha sogra, a priminha dele, filha da irmã da Érica. Aí eu tinha que pegar essa rua toda aqui da beira do córrego e passar essa café-câmara aqui, pegar Bezerra de Menezes, porque é plano, mais fácil. Depois ir lá na frente, perto de Cecília Meirelles, subir novamente, sair lá, Silvio Spinelli, e ir para casa da minha sogra. E eu fiz isso, falei: não, então vamos lá. Falei com a minha esposa que eu ia para lá. Combinei com o Roger de trazer a bicicleta de volta, porque para mim ia ser muito ir e voltar. Guarda ele aí. E aí eu fui pedalando. E aí eu sempre vou conversando com ele. Passa um caminhão, papai. Passa no trator aqui na beira do corpo. Olha o trator, papai, não esquece do trator. Quando chegou na rua ali do Café Câmara, em frente ao Café Câmara, na Raimundo Correia, ele: é aqui que entra, papai. Eu falei: sai fora, subir esse morrão aqui. Pera aí, filho, fica tranquilo. Vamos passar por outro caminho plano. E aí andei mais um pouquinho. Ele: papai, era lá, papai. Eu falei assim: não, filho, fica em paz. A figura do pai, né? E aí, quando eu entrei na Bezerra de Menezes, eu percebi que ele não estava falando mais, estava quietinho. E eu fui pedalando. Quando eu estava chegando lá no Cecília Meirelles, ele deu uma mexida assim e falou assim, e eu já cansado, irmãos. Aí ele falou assim: papai, eu quase dormi. Eu fiquei pensando: poxa, que legal isso. Realmente é desse jeito que funciona com o nosso Pai Celestial. Ele deu aquela dura por nós, fez tudo que fez, continua cuidando de nós, para a gente dormir mesmo. Enquanto eu estou ali, Deus nos chamou para o descanso, nós que entendemos errado.
E por isso estamos nos cansando, fazendo obra que já foi feita, pedindo o que já foi nos dado, pagando preço por aquilo que já foi pago, arrancando até sangue de sangue que já foi vertido na cruz. A gente fica querendo fazer a obra de novo, irmãos. A igreja precisa ter essa consciência. Ei, está consumado, irmãos. Está pago. Cristo nos reconciliou. E eu volto a dizer, não é porque você é bom, eu sou bom, é porque de fato nós somos ruins. E quando ele viu que a gente não era bom, ele deu uma determinada graça. Quando ele viu um pior ainda, ele deu mais graça ainda. O cara era pior ainda, mais graça. Ao ponto de Paulo falar assim: abundou o pecado? Fica tranquilo, a gente recupera ele também. A gente abunda a graça. A nossa mente é contrária. Não, quanto menos eu for pecador, melhor eu sou para Deus, melhor eu tenho relação com Deus. Ei, querido, não é o quanto que você peca, é o quanto você compreende. Não é o quanto você é santo, é o quanto você tem a revelação de filho. Aí você fala assim: mas pastor, então e a questão do pecado? Relaciona com o Pai o máximo que você puder. Sabe o que vai acontecer contigo? Pega isso aí. Você vai ficar parecido com Ele. Por isso que Jesus falou assim: ó, quem me vê, vê o Pai. O assunto que era para ser menos pregado na igreja é o mais pregado. Sabe qual é? Pecado. É que você tem que largar seu pecado, tem que acabar com seu pecado, você tem que largar, arrepender do seu pecado. Vamos ensinar sobre a relação de pai e filho. Porque quanto mais um filho relaciona com o pai, mais parecido com o pai ele fica. A obra da santificação, ela não é uma obra de fora para dentro, irmão. É uma obra de dentro para fora. Vai lá no Ceres, pergunta lá se eles estão arrependidos de estar lá. Você vai encontrar pelo menos 99% arrependido. Se fosse na força deles, eles não fariam mais. O homem às vezes não quer fazer. A questão é que ele não compreende que existe uma força maior dentro dele que dá a ele domínio para não fazer. Mas enquanto foi ensinado para ele que é na força dele, as cadeias vão estar cheias, as casas de recuperação vão estar cheias. Sem contar os pecados ocultos, que Deus sabe muito bem quais são eles. Aqueles que dentro da igreja estão desviados. Então nunca vai ser na nossa força. Nunca vai ser de fora para dentro, sempre vai ser de dentro para fora. A obra não é nossa da santificação. A obra é de um Espírito que é santo e decidiu habitar em nós. E é Ele quem nos santifica. É tudo Ele, irmãos. É tudo por causa dele. E quanto mais eu entendo que o Senhor me chama para uma relação de filho e pai, mais eu entendo sobre ele, mais eu o conheço. E mais eu fico maravilhado com o caráter dele. Está entendendo? Diga amém. Há uma diferença, meus irmãos. Preste atenção nisso aqui. Há uma diferença entre confiança e fé. Eu já ensinei isso aqui. Foi ensinado hoje de manhã, que por sinal foi uma mensagem muito poderosa, tá, Márcio? Glória a Deus pela sua vida, que palavra. Pude assistir para aprender com você. E muitas coisas que eu estou falando eu aprendi com você. E há uma diferença entre confiança e fé, e a gente precisa entender isso. Por que quando chega na fé, muitas pessoas não têm fé? Está na palavra, Deus disse. E a gente às vezes não crê. A gente crê no médico mais do que em Deus, irmãos. Ele fala assim: ó, você vai ter que tomar esse remédio, você vai e toma. Você entra no ônibus para viajar a noite inteira e acredita que aquele motorista dormiu de dia e que ele não vai capotar esse ônibus, você vai voltar vivo. Você entra num avião sem saber se o piloto é bom mesmo. A gente está todo dia acreditando em pessoas e às vezes a gente não consegue acreditar em Deus. A gente não tem uma relação de crédito, de confiança em Deus. E por que muitas vezes a gente não confia? E aí eu vou mostrar essa diferença para vocês entre confiança e fé. E depois eu vou trazer um pouquinho. Nós vamos um pouquinho lá na oração para a gente entender, a gente encerra. Qual a diferença, pastor, de confiança e fé? Preste atenção nisso aqui.
A Bíblia fala de confiança, a Bíblia fala de fé. A confiança está ligada a quem falou. E a fé está ligada ao que foi falado. Uma pessoa pode prometer alguma coisa para você e você não acreditar porque ela não é da sua confiança. Pode vir uma outra pessoa e prometer a mesma coisa e você acreditar porque é de sua confiança. E o que faz confiarmos nas pessoas? O que faz você ter pessoas de confiança e pessoas de não confiança? Conhecimento. Não, essa eu conheço. Essa eu não conheço. Então aquela pessoa que eu conheço, e é claro, eu tenho boas informações dela, eu pude lidar com ela e ver o bom testemunho dela, sempre prometeu e cumpriu, então eu passo a confiar de uma tal forma que quando ela fala, eu acredito. Porque em todo o tempo que você esteve com ela em conhecimento, ela foi testada na confiança. Você passou a confiar nessa pessoa. E por isso quando ela fala, você acredita, porque você conheceu, confia e agora acredita no que ela fala. Mas há muitas pessoas que não dá para acreditar no que ela fala, porque você a conheceu, mas não confia. Então vamos trazer para a vida espiritual. Por que tem muita gente que não tem fé na palavra de Deus, irmãos? Porque não confia no Deus que fala. E por que muita gente não confia no Deus que fala? Porque não conhece este Deus. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem Deus na intimidade. E por que, pastor, então, que muita gente não conhece esse Deus? Porque não tira tempo com Ele. Como é que você conhece pessoas tirando tempo com elas? Há pouco tempo o Léo e a Rose nem conhecia a Luciene e o Edinho, mas foi encontrando, não é? Tá sabendo que eles vão no sítio de vez em quando, ela está sentadinha do lado lá já, está gerando um relacionamento, um conhecimento, porque tirou tempo juntos. Então vem, tempo juntos, conhecimento, confiança, principalmente falando de Deus que não falha. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou ver que Ele é Deus de caráter. Então vem, conhecimento, tempo juntos, conhecimento, é natural isso, é automático, irmãos. Tempo juntos, quanto mais tempo juntos, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais confiança. Quanto mais confiança, mais eu creio quando eu leio a Bíblia, mais eu creio no que está falado. Não adianta você chegar para uma pessoa que não tem fé e falar, você tem que ter fé para essa questão do Covid, está aí o Covid. Só que era para muitos cristãos, lá no ano de 2015, 14, 13, não sei quando, ter tempo com Ele, para conhecê-lo de verdade, para confiar nele, para no momento desse exercer a fé. E agora não adianta ficar, você tem que ter fé, olha o que a palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Verdadeiramente, naquela cruz, os textos têm de sobra, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tudo é possível àquele que crê. E vai texto, né, irmãos? E a gente pode mergulhar na Bíblia, mas o que adianta eu mergulhar na palavra falada se não há confiança em quem falou? E se não há confiança em quem falou, por quê? Porque não conhece o Deus que fala. E não conhece o Deus que fala por quê? Porque não tem tempo com Ele. E que tempo é esse com Ele, pastor? Aí é o tema da mensagem. Oração. Mas não oração nos moldes que você aprendeu, meu irmão. Não oração petição. Não oração como mendigo espiritual, mas a oração certa, que é a relação, que é estar com Ele.
muitas vezes você vai tirar um tempo para adorá-lo. Você vai tirar um tempo para ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Você vai tirar um tempo para louvá-lo. Mas o que a gente compreende? A gente compreende que quando está orando, é falando e pedindo. Não. Oração muitas vezes é calando. É você tirar um tempo onde você não abre a sua boca e você fica ouvindo um Deus para que você o conheça melhor. Porque ninguém conhece alguém falando. A gente conhece as pessoas ouvindo. Por exemplo, quando você tira um tempo lendo a palavra, meditando na palavra, não buscando texto para algumas carências, mas quando você está meditando na palavra, você está ouvindo Deus, e isso é conhecê-lo. Então tira da sua mente que orar é pedir. Orar é relacionar. Orar é estar com Ele. Orar é parar um tempo para conhecê-lo mais. Porque quanto mais você o conhecer, mais você vai confiar nele. Quanto mais confiar, mais tudo aquilo que Ele falar vai se cumprir na sua vida. Porque você vai crer. E se a palavra diz para você e para mim que nós fomos reconciliados com Ele e nós somos filhos, e acabou, não tem conversa. Não tem dúvida. E que Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de nós. Efésios 1:3, que Ele nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Se a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente, então você pode descansar nesse esconderijo que é o próprio Cristo. Se a palavra diz em Colossenses para você e para mim que Colossenses 3:3, que eu e você estamos dentro de Cristo e Cristo está dentro do Pai, eu te pergunto, há um lugar mais seguro? E por que então, muitas vezes nós vivemos estressados com os problemas da vida? Tempo, conhecimento, confiança, aí eu trago um problema para a fé. Eu não pratico o tempo para conhecê-lo, para confiar, para crer no que Ele falou. Se a palavra diz que eu sou filho e você é filho, nós somos o que, irmãos? Filhos. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32, eu gosto muito desse texto. Diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus, claro que esse Deus que é o nosso Pai, se Deus é por nós, nós podemos mudar, meu irmão. Se o Pai é por nós, se estamos na cama dEle, estamos no aposento dEle, se estamos no descanso dEle, se Ele é por nós, quem será contra nós? Qual o problema é que é contra você, meu irmão? Ele continua e fala assim: aquele que nem, olha isso aqui, meus irmãos, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou naquela cruz por nós, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Como Jesus nos ensinou a orar, irmãos? Pai nosso, Pai. Você não tem um amigo, meu irmão, você tem um Pai. Você não é amigo dele, você não é servo dele, você é filho e filha dele. Não é dele lá não, é dele aqui, ele está dentro de nós, está perto de nós, tão perto que está dentro. Pastor, como é difícil entender isso. Realmente, irmãos, se não tivermos tempo com ele, nós não receberemos a mensagem dele. E a mensagem dele não é na nossa correria, porque ela não está no mundo físico, ela não está no ativismo. A mensagem do céu está no parar. A mensagem do céu está na brisa suave, não é no fogo, não é no terremoto, não é no vento, é na brisa suave, meu irmão. É quando eu fecho a porta do quarto e paro tudo, põe uma música que eu gosto e vou me relacionar. É quando eu estou dirigindo, eu particularmente eu gosto de andar sozinho de carro.
exatamente para ter tempo com Deus, para ter mais tempo ainda. Tire tempo com Ele, e não peça nada porque você é filho. Você está precisando de tirar tempo com Ele, não é para pedir, você está precisando de tirar tempo com Ele para ter a revelação de quem você é. Porque o que nos falta é a revelação, irmãos. É acabar com essa crise de identidade, é deixar de ser filhos imaturos, irmãos. Para sermos filhos maduros. Amém? Amém? Então fique de pé no seu lugar. Aumenta um pouquinho o teclado, só o teclado mesmo. Volta esse hino para nós, por favor, Zé. Eu não sou mais escravo do medo, só toca. Você dessa consciência, meu. Você não é um amigo que bate na porta como um mendigo espiritual, como um pedinte, pedindo emprestado ainda. Não, querido. Você é um filho que está deitado na cama do Pai. Você está em ambiente de descanso. E é nesse lugar que o Senhor não para nada para te atender. Qual é a sua necessidade? Ele é supridor. O que você precisa como filho? Entenda, querido, você tem um pai. Um pai que te ama. Um pai que te conhece. Um pai que respeita os seus limites, porque foi Ele quem te fez. Ele sabe da sua impotência, Ele sabe do seu limite. Tudo que Ele quer é uma relação, porque Ele sabe que nessa relação de filiação, nessa relação de paternidade, nessa relação de intimidade, é que você vai estar tão parecido com Ele, e que vai vencer limites da sua vida, que vai superar limites, que vai dominar pecados. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Tempo com Ele, irmão. Não há como termos tempo com alguém e não conhecer esse alguém. Oração não é pedir, oração é relacionar. E é por isso que mesmo eu sendo filho, eu oro muito. É por isso que mesmo sendo filhos, nós podemos orar muito. Porém por uma motivação diferente. Não uma motivação de petição, de mendigo espiritual, mas uma motivação de estar com Ele, senti-lo, sentir a presença manifesta dEle, sentir o colo dEle, o cuidado dEle, o descanso dEle, a mão dEle, a segurança dEle. É para isso que nós oramos, é para isso que nós tiramos tempo com Ele, para uma relação e não para uma petição, para estar com o Pai. Não pedir algo a um amigo, para deitar na cama e não bater na porta, meu irmão. O Senhor está procurando filhos que entendam que o melhor lugar de estar com Ele não é batendo na porta, é deitado na cama, é numa relação de intimidade, meus irmãos. Ele te chama para essa intimidade, Ele te chama para uma relação com Ele. Ele te chama para uma revelação, um entendimento, que você é mais do que amigo, você é filho, você é filha. Ah, pastor, eu erro tanto, eu falho tanto. Eu também, querido. Pecado só muda de nome e de endereço. Infelizmente nós falhamos, ainda que não queremos falhar. Mas não é o seu pecado ou a sua santificação, não é o seu pecado ou a sua santificação que faz você ser vencedor com Deus. É a revelação de quem você é. É o entendimento da obra consumada da cruz. Se você fosse bom, Cristo não precisaria morrer. Se fôssemos bons, se fôssemos suficientes para uma relação, Cristo não precisaria morrer. Ele morreu porque infelizmente nós somos insuficientes para uma relação de pai e filho.
É Ele quem nos reconciliou. A obra é dele. E nós entramos nessa obra, nós desfrutamos dos benefícios desse trabalho somente pela nossa fé. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Ele. Você que entendeu essa palavra, fala para Ele: Senhor, a partir de hoje, chegue de relacionar como um servo, como um amigo, como um membro de igreja. Não, Senhor, eu vou relacionar com o Senhor como meu pai, o meu paizinho, meu aba, pai, meu aba. Oh, o Senhor é o meu aba. Você receba nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, você receba essa consciência no seu espírito, filho, de filha. Supera ainda a consciência de amigo. Nós não somos daqueles que bate na porta, mas nós somos daquele que abre a porta e entra e tem acesso a toda a casa. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Esse capeta do inferno, ele não tem o direito de prosperar na sua vida. E quando ele tentar te acusar, trazer qualquer tipo de condenação, que às vezes vira a sua própria autocondenação, repreende ele, não aceite. Fale para ele: está consumado. Satanás, você não tem o poder de prosperar na minha mente mais. Espírito de engano, de mentira, está consumado, está pago. Eu não sou filha, eu não sou filho porque eu sou bom, eu sou boa. Eu sou filho, eu sou filha porque Cristo me amou primeiro, porque Ele pagou a minha dívida, Ele morreu por mim. Fala assim para Ele, querido, e não deixe sombra de variação, não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não deixe a meritocracia de você ficar: hoje eu mereço, amanhã eu não mereço, eu não peço porque eu sei que não vou receber, que eu não mereço. Querido, não é por causa de você, é por causa dele. Ele pagou por você, Ele reconciliou com você. A prova diz que Ele falou assim: quando você for pedir, peça no meu nome. Não é por causa de nós, não é por causa do nosso nome, não é porque somos bons, é porque Ele é bom. Aleluia. João faz nos ter o entendimento certo. João fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é interessante isso, querido, que quanto mais eu compreendo essa graça, quanto mais eu compreendo esse amor, mais santo eu fico, mais eu amo, porque Ele me amou primeiro. Porque Ele me amou primeiro. Oh Jesus, muito obrigado. Aleluia. Obrigado por ter morrido naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor, que o Senhor pagou a minha dívida. O Senhor pagou pelos meus pecados, que eu que tinha que pagar. O Senhor me reconciliou porque o Senhor sabia que eu não tinha força o suficiente para me reconciliar. O Senhor me amou primeiro. O Senhor pagou a minha dívida, ela era minha, Senhor. Eu a quem fiz, mas o Senhor pagou por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me remiu, o Senhor me redimiu, o Senhor me salvou. O Senhor levou naquele madeiro toda a minha condenação, toda a minha culpa, toda a minha maldição, e todo o meu quadro de inferno, todo o meu destino de lago de fogo. O Senhor me arrancou desse império de trevas, me transportou para o teu reino. Obrigado, Jesus, por essa obra linda que o Senhor fez por mim. Obrigado pelo trabalho da cruz. O Senhor trabalhou no meu lugar. Me resta descansar no trabalho que o Senhor fez.
confiar nesse trabalho e crer que eu tenho um Pai que me ama, um Pai que me amou primeiro, um Pai que tudo que é dele é meu e que não há nenhuma crise de carência em mim. Obrigado, Senhor, por nos libertar da religião, nos libertar da meritocracia, nos libertar desse entendimento equivocado de ser crente. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Senhor é bom.